Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e fantasia, chamado Era Uma Vez um Gênio. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com a solitária e estudiosa britânica Alithea viajando para Istambul, onde dará uma conferência sobre a conexão entre ciências e mitos. Quando ela desce do avião, um homem brilhante de aparência estranha, que ninguém mais percebe, tenta guiar o seu carrinho de bagagem em direção ao que ele chama de mistério. Mas quando os colegas de Alithea aparecem, o homenzinho foge. Alithea conta a seus amigos o que aconteceu, e eles brincam dizendo que ela deve ter visto um gênio. Mais tarde, durante a conferência, Alithea vê outro estranho homem brilhante entre o público, que ninguém mais consegue ver. Quando ela começa a explicar que os antigos deuses se tornaram o que conhecemos como ciência e que os antigos mitos são agora metáforas, o homem estranho diz que isso é besteira e pula em cima dela, a fazendo desmaiar. Ela acorda minutos depois e seus colegas a levam para o quarto enquanto a plateia aplaude. Após o término da conferência, Alithea vai ao centro da cidade para visitar lojas de antiguidades, ignorando a preocupação de seus amigos e prometendo que está se sentindo bem. Em uma dessas muitas lojas, ela encontra uma curiosa garrafinha azul e decide comprá-la. No dia seguinte, no hotel, ela lava a garrafa e finalmente consegue abri-la, o que libera um gênio que ocupa a maior parte do espaço do quarto. Depois de tentar diferentes idiomas, Alithea descobre que o gênio fala grego e ele explica que ela não deve temê-lo. Ele está em dívida com ela, e agora lhe concederá 3 desejos. As únicas coisas que ela não pode pedir são mais desejos, vida eterna ou o fim de todo sofrimento. Enquanto fala, o gênio toca em todas as coisas ao redor da sala, liga a TV e rapidamente aprende inglês por meio das suas transmissões. Em seguida, ele pede a Alithea os desejos do seu coração, mas ela não se sente à vontade com o conceito e precisa pensar sobre isso. Primeiro, ela compartilha parte da sua história que nunca contou a ninguém. Quando era criança e estudava em um colégio interno só para meninas, ela já era uma pessoa muito solitária. Um dia, um misterioso garoto sobrenatural começou a visitá-la e lhe fazer companhia sempre que ela passava por momentos difíceis, contando-lhe histórias em um idioma que só os dois sabiam falar. Sem saber por quanto tempo ele ficaria por perto, Alithea começou a documentar tudo sobre esse garoto, mas quanto mais realismo ela tentava inserir, mais ela começava a duvidar de si mesma. Depois de um tempo, ela queimou tudo na fornalha da escola e desde aquele dia não viu mais o garoto. A conversa é interrompida pela chegada do café da manhã de Alithea, embora ela não abra a porta até que o gênio desapareça. Depois de colocar o aviso de não perturbe na maçaneta, Alithea se vira para descobrir que o gênio reduziu seu tamanho e transformou o humilde café da manhã do hotel em algo mais extravagante. Para ganhar tempo até que ela decida um desejo, Alithea pergunta como o gênio foi parar dentro da garrafa, e ele explica que essa é sua terceira prisão, porque ele sempre foi um tolo que se apaixonava por conversas com mulheres. Tudo começou quando o gênio começou a se relacionar com a sua prima Sheba, a rainha da terra, que era meio gênio e tinha uma espessa camada de pelos negros nas pernas. O gênio era seu brinquedo e sua confiança, mas ele ainda se sentia livre porque podia ir e vir quando quisesse. Ele esperava que um dia pudesse se tornar o seu marido, mas infelizmente as coisas mudaram com a chegada do rei Salomão, que atravessou os desertos apenas para cortejá-la. O gênio advertiu Sheba contra ele e ela prometeu que nenhum mortal podia conquistá-la, mas acabou cedendo aos encantos dele e até removeu os pelos das pernas com cera para passar a noite com ele após o casamento. No entanto, Salomão percebeu a conexão de Sheba com o gênio e, usando suas habilidades mágicas, o aprisionou em uma garrafa de latão e o jogou para um pássaro que a deixou cair no meio do Mar Vermelho. Os gênios não dormem, portanto, durante os primeiros 100 anos ele se enfureceu contra o seu destino e orou por liberdade a todos os deuses sob o sol. No final, ele enganou a si mesmo e orou para permanecer na garrafa, esperando que fingir não desejar nada o livrasse da dor. Infelizmente, para os gênios, não ter desejos é a coisa mais próxima da morte. Agora eles voltam ao tema do que o coração de Alithea deseja. Ela explica que é bem-sucedida e tem tudo o que precisa, mesmo não tendo filhos, pais ou irmãos. Ela era casada com um homem que conheceu na escola, mas depois de sofrer um aborto espontâneo, o relacionamento deles se desfez e eles se divorciaram. Seu marido saiu de casa com uma nova amante, e até hoje Alithea ainda guarda algumas coisas dele em uma caixa dentro de casa. Há algum tempo, seu marido havia dito a Alithea que ela é incapaz de ter sentimentos, e ela concorda. A forma como seu cérebro está conectado a torna inteligente, mas também lhe causa solidão. É por isso que ela gosta de histórias, pois pode encontrar sentimentos por meio delas. Ainda assim, Alithea não quer o seu marido de volta.
Ela sentiu a liberdade quando se divorciou. Mas, como contadora de histórias, ela já ouviu muitas histórias sobre desejos de gênio, que sempre tem uma pegadinha e não termina de forma feliz. O gênio jura que é honrado, mas Alitéia não dá ouvidos e se pergunta se ela não pode fazer nenhum desejo. Isso faz com que o gênio fique inchado de dor, confirmando que os desejos devem ser feitos para evitar consequências ruins. E para provar ainda mais o ponto, o gênio conta a Alitéia a história da sua segunda prisão. Os pescadores encontraram a garrafa dentro de um peixe, mas como ela estava coberta por uma camada dura, pensaram que era uma pedra e jogaram fora. A pedra mudou de mãos muitas vezes até acabar como parte de uma parede, onde Gulten a encontrou ao tentar subir para espionar o príncipe Mustafá. Gulten vivia como escravo no pátio das concubinas do palácio e desmaiou quando abriu a garrafa e encontrou o gênio. Quando acordou, logo soube o que deveria desejar. Queria ser uma das concubinas de Mustafá. O gênio lhe concedeu o desejo e Gulten pôde desfrutar da sua nova vida, depois de esconder a garrafa sob um pesado ladrilho no chão de um banheiro secreto. Enquanto aguardava a realização dos outros 2 desejos, Gênio vagou pelo local e aprendeu sobre os humanos. E foi assim que a sua atenção recaiu sobre Húrrem, que era o escravo favorito do sultão. Como mestre em manipulação, Húrrem procurava proteger o trono em favor dos seus próprios filhos, em vez de Mustafá, pois isso mantinha muitos olhos espionando o príncipe. O gênio temia que Gulten pudesse ser pega em algum plano político terrível e tentou avisá-la, mas ela não deu ouvidos e desejou engravidar do bebê de Mustafá. Enquanto isso, os guerreiros do sultão estavam preocupados com o fato do seu líder estar se tornando muito brando para sua posição e estavam pensando em acabar com ele. Húrrem soube disso e disse ao sultão que Mustafá era quem liderava os soldados para tomar o trono do seu pai, deixando o sultão com uma escolha muito difícil de fazer. Durante todo esse processo, Gulten nunca tentou ser discreta. Na verdade, ela desfilou com a sua barriga inchada pelo palácio, certa de que estava carregando o próximo príncipe. O sultão soube disso e finalmente fez a sua escolha. Chamou Mustafá à sua tenda e o matou sem sequer perguntar sobre a lealdade. Assim que soube disso, o gênio foi falar com Gulten para avisá-la de que eles viriam atrás dela e pediu o terceiro desejo. Mas ela não acreditou nele e fugiu direto para as mãos dos assassinos. O gênio tentou ajudá-la, mas um dos assassinos era um seguidor do demônio Ibis e tinha o poder de bloqueá-lo. Gulten foi jogada no mar e, embora o gênio tenha pulado para resgatá-la, já era tarde demais. Agora, por causa de um terceiro desejo não realizado, o gênio estava preso a este mundo, incapaz de ir para o reino dos gênios, até que pudesse encontrar outro mestre. Alitéia acha essa história muito irônica porque é exatamente o tipo de conto sobre o qual ela vem falando, em que se ensina que desejar tem consequências ruins. Mas o gênio ressalta mais uma vez que não fazer os desejos equivale a condená-lo, e continua sua história para apoiar o seu raciocínio. Após a morte de Gulten, o gênio vagou como uma força invisível enquanto a sua garrafa permaneceu escondida sob o piso. Durante 100 anos, ele tentou chamar a atenção das pessoas sem sucesso, até que um dia os príncipes Murad e Ibrahim conseguiram sentir a sua presença e encontraram o banheiro secreto. Eles quase conseguiram empurrar o piso para cima, mas foram interrompidos pela sua mãe Kozen, a viúva do sultão. Murad tinha cabelos longos nas pernas, o que indicava que ele era descendente de Sheba. Então o gênio tentou segui-lo para chamar a sua atenção novamente. Infelizmente, Murad teve que assumir o trono aos 14 anos, e a sua vida passou a ser apenas política. Enquanto Murad mais velho liderava os exércitos nos campos de batalha, Kozen trancava Ibrahim adulto em um quarto com várias mulheres, esperando que ele produzisse um herdeiro homem e protegesse o lugar da família no trono. Ibrahim adorou a ideia de passar todos os dias com mulheres e escolheu belezas voluptuosas e imensas, acreditando que quanto mais carne, maior o prazer. Quando Murad retornou ao palácio após a guerra, sua alma estava apodrecida pelo sangue e pelo trauma. Preocupado com a possível concorrência, ele pensou em assassinar Ibrahim, mas Kozen o impediu bem a tempo, dizendo que Ibrahim é preguiçoso demais para planejar um motim. Ainda assim, Kozen não poderia correr o risco de perder o seu bebê. Então, manteve Murad bêbado o tempo todo e contratou contadores de histórias para distraí-lo. Murad os odiava e os matava se não fugissem rápido o suficiente. Mas um dia, um velho finalmente conseguiu encantá-lo com as suas histórias e se tornou o único amigo de Murad. Quando o velho morreu, Murad ficou extremamente bêbado. Nesse estado de espírito fraco, o gênio finalmente chamou a sua atenção. Embora Murad tenha conseguido encontrar o banheiro secreto abandonado novamente, infelizmente ele estava fraco demais para abrir a porta e depois disso bebeu até não acordar mais. Ninguém mais podia sentir o gênio naquela época,
E Alithea compreende muito bem a sensação de solidão, pois também a sentiu. De volta à história, Ibrahim teve que ser arrastado para fora do seu quarto para se sentar no trono e nomeou a sua concubina favorita, Sugarlamp, governadora de Damasco. Por causa desse poder, Sugarlamp tinha liberdade para andar por aí e acabou encontrando o banheiro secreto. Seu tamanho quebrou o azulejo quando ela caiu acidentalmente sobre ele, permitindo que ela encontrasse a garrafa. Sugarlamp não confiou no gênio quando ele apareceu na sua frente, pois ele ficava pedindo um desejo e tinha um cheiro ruim. Pensando que ele poderia ser um trapaceiro, Sugarlamp desejou que o gênio estivesse de volta em sua garrafa no fundo do Bósforo. Aos olhos de Alithea, essa história prova mais uma vez que desejar é uma má ideia. Ela acha que poderia dar o gênio a outra pessoa mais aberta à ideia, mas o gênio se recusa a voltar para a garrafa. Em seguida, Alithea faz 3 desejos rápidos, mas são coisas bobas como desejar um gole do seu chá. Portanto, eles não funcionam, já que os desejos precisam ser do coração. Segue-se uma discussão em que o gênio chama Alithea de covarde, e em troca Alithea começa a se perguntar se ela deveria desejar que eles nunca tivessem se conhecido. Isso faz com que o gênio grite, implorando para que ela pare, enquanto sua garrafa se quebra em uma força repentina, faz com que os componentes eletrônicos não funcionem por alguns segundos. Alithea acha que isso já aconteceu antes, e o gênio começa a contar a terceira e última história. Zephyr era uma criança abandonada, casada aos 12 anos com um rico comerciante muito mais velho que ela. Esse comerciante tinha 2 esposas mais velhas que não gostavam de Zephyr, e ela achava que todos na casa, inclusive os empregados, estavam sempre zombando dela. A garrafa lhe foi dada de presente pelo marido, que a viu cair de um peixe que o cozinheiro estava abrindo. Depois que ela terminou de satisfazê-lo como agradecimento, Zephyr conseguiu abrir a garrafa. O gênio logo notou como ela era inteligente e compartilhou a sua história com ela, levando-a a compartilhar todas as coisas que havia construído em seu tempo livre. Mas, infelizmente, ninguém a levou a sério porque ela era mulher, e esse julgamento a fez se sentir como uma bruxa com poder não utilizado. Seu primeiro desejo foi pedir o máximo de conhecimento possível, e o gênio ficou feliz em atendê-lo, oferecendo a Zephyr pilhas e pilhas de livros. Para esconder esses livros do seu marido, eles os colocaram dentro das garrafas mágicas. O gênio passava o tempo todo com ela, lhe ensinando todos os tipos de ciências e idiomas, e eles acabaram se apaixonando. Quanto mais ela se desenvolvia, menos tímida Zephyr se tornava, e ela começou a se divertir contra o marido. Infelizmente, o desejo dele por ela era uma obsessão, portanto, quando Zephyr tinha que se entregar ao marido, o gênio saía do quarto e vagava pelos céus para reunir novas histórias que contaria a Zephyr quando voltasse. Seu segundo desejo surgiu quando ela não conseguiu concluir uma antiga questão matemática, e por isso pediu para perceber o mundo como gênios. Isso permitiu que ela visse todas as soluções de que precisava e também a engravidou do bebê do gênio. Ele estava incrivelmente feliz com ela e não queria mais ir para o reino dos gênios, então impediu Zephyr de realizar o terceiro desejo. Isso irritou Zephyr, que então pensou que o gênio a estava aprendendo como seu marido fazia. Sempre que começava uma nova discussão, o gênio se colocava dentro de uma garrafa para acalmá-la. Mas na última vez, Zephyr não aguentou mais e desejou esquecer que o havia conhecido. A magia permitiu que ela esquecesse tudo em um instante, e o gênio mais uma vez ficou preso dentro de uma garrafa. Depois de ouvir essa última história, Alithea finalmente sabe o que pedir. Ela acha que está aqui para amar o gênio e deseja que ele a ame em troca, para que assim suas solidões possam ficar juntos. O gênio aceita e eles passam uma noite agradável juntos. No dia seguinte, Alithea tem que voltar para sua casa em Londres e oferece ao gênio uma nova garrafa para que ele possa viajar com ela. No aeroporto, ela tenta guardar a garrafa no bolso, mas o scanner a detecta e o segurança a obriga a colocá-la na bandeja. Alithea quase tem um colapso pensando que o scanner ou a esteira rolante quebrariam o vidro, mas felizmente a garrafa sobrevive à inspeção. Quando chegam, o gênio tem que se acostumar com a cidade grande, pois todos os ruídos constantes e as ondas elétricas no ar sobrecarregam seus sentidos. Os dois começam uma vida pacífica e satisfeita juntos, e sempre que Alithea tem que trabalhar, o gênio aproveita a chance para observar sorrateiramente as últimas invenções da humanidade, como técnicas avançadas de cirurgia. Uma tarde, Alithea chega em casa do trabalho e encontra o gênio no porão dormindo, o que ele não deveria estar fazendo. Seu corpo está lentamente se tornando cinzas devido ao efeito que a cidade está tendo sobre ele. Então, Alithea usa o seu segundo desejo para fazê-lo falar novamente. Depois, os dois têm uma conversa importante em que Alithea percebe que não deveria ter forçado o amor entre eles e decide finalmente libertar o gênio. A garrafa se quebra e o gênio retorna ao seu reino original,
depois que Alitéia adormece. Na manhã seguinte, ela coloca as poucas coisas do gênio em uma caixa junto com as do seu marido. 3 anos depois, Alitéia terminou de escrever e ilustrar um livro com todas as histórias do gênio. De repente, ela se surpreende ao vê-lo aparecer na sua frente. Agora que está saudável novamente, ele pode visitá-la de vez em quando, ajudando-a a afastar a solidão de uma forma mais natural. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.